Olá, hoje eu tenho uma dica sobre tradução, tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque é algo muito importante e muito sério essa questão de tradução, por causa da essência que temos na língua. Por exemplo, você tem que saber qual aquele sentido, aquela função, aquela essência que você vai utilizar ao traduzir algo, para que você para que não haja uma distorção de compreensão. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu estou aqui com a palavra entrada. A palavra entrada em português, ela serve para várias situações. Só que cada situação que tenho aqui em inglês, ela vai ter uma palavra diferente. Por exemplo, a entrada de um edifício. Uma entrada de um edifício seria de uma forma, né? Aí você tem uma garagem. E essa entrada, a garagem também seria outra palavra que eu utilizo em inglês. Então, a importância de você ter um bom dicionário. Também temos a internet hoje que você pode pesquisar. Então, o sentido daquela expressão dentro do contexto é muito importante. Então, essa dica tanto serve para você como serve para mim também, que faço alguns trabalhos de tradução, de intérprete, tá? Então, serve para todos nós. Tá? Então, se eu quero falar a entrada de um edifício, em inglês seria entrance. Então, observe, entrance é uma entrada para um edifício. Tá ok? Então, esse tipo de entrada aí. Tá ok? Então, já que ele é a entrada da garagem, como diria, né? Eu tenho uma casa, tenho uma garagem e tem a entrada. Então, driveway. Driveway é a entrada dessa garagem, tá? Então, driveway. Aí eu tenho que ir ao cinema, certo? Então eu tenho que pagar a entrada, eu tenho que comprar a entrada. Então esse tipo de entrada é ticket. Ticket. I have to pay the ticket. I have to buy the ticket for me to go to the movie theater. Eu tenho que comprar a entrada para poder ir ao cinema, ok? Então veja aí mais uma forma de falar entrada em inglês, ou seja, observando que em português utilizarei somente a palavra entrada, tá bom? Então você vê que a língua inglesa é uma língua curta, ou seja, uma palavra ela tem 4 ou 8 traduções segundo os especialistas aí que estudam línguas, principalmente línguas, ok? Principalmente a língua inglesa, que é uma língua mundialmente conhecida, né? Então temos aí, temos entrance, que é a entrada de um prédio, um edifício, desse tipo de entrada. Driveway é a entrada de garagem, tá? Ticket é a entrada para um cinema, um concert, que é um show, tá? E isso aí. E você vai comprar em uma loja e você vai comprar crédito e você vai dar entrada. Então, a entrada em dinheiro, a entrada, né? Então, esse tipo de entrada aí, ok? Então, é down payment. Down payment. Down payment is that kind of entrada in English, ok? Is that kind of entrada in English, down payment. Então você comprou com cartão de crédito ou de outra forma e você vai dar a entrada down payment, ok? Então, e essa porta aqui? Essa porta aqui chama-se port. Port. E essa entrada, observe também, observe outra palavra aí, ó, door. Door é uma porta, certo? Mas esse tipo de porta aqui é port. Então você vê que você tem que prestar atenção para não, você tem que ter essa malícia ao traduzir. Então você tem que ter esse conhecimento. Esse é o mínimo que você tem que ter para que você não possa fazer uma má interpretação, tá? Então tá aqui, ó. E essa entrada aqui é inlet. A palavra porta nesse caso aqui é port. Inlet port, the USB inlet port, a entrada da porta USB, ok? Temos também aquele tipo de entrada quando você vai ao restaurante, certo? Quando você vai ao restaurante e você vai começar pela entrada, entree, the entree. You're going to start by the entree. You're going to start your food, your meal by the entree. Então, entree, essa entrada aí que eles utilizam que utilizamos, né, para esse tipo de situação, para esse tipo de contexto aí. Então, observe a complicação, né?
Então, a entrada de dados, né? A entrada de dados seria já input, data input, output and input, data output and input, entrada e saída de dados, né? Então, input, entrada, output, saída. Então, aí seria a saída de dados, tá? Já a saída do edifício, de um local, é exit. Temos entrance, a entrada, exit. Já que é input, output. The data input and data output. São os dados de entrada e os dados de saída. Então, vocês viram que aí é uma variação muito grande, né? Uma diferença bem grande, né? E ainda temos a saída, a entrada de energia. Então, no caso, aí seria input, né? Input, power input. Então, a mesma coisa para dados, para esse tipo de entrada aí, tá? Ok, e aí aquela entrada de lançamento que um contador faz no livro caixa, que serve também para qualquer outro tipo de entrada feito comercialmente, tá? Então é entry. Entry é esse tipo de entrada que aquele contador vai fazer. É o lançamento que ele vai fazer no livro caixa, ok? Então é isso aí, entry. Ainda temos aquela entrada que é de inserção, insertion, que você vai inserir uma moeda em algum lugar, alguma coisa parecida com isso aí. To insert. Insertion é a palavra inserção, que é entrada, ok? Então, pessoal, é isso aí. Essas dicas servem para você que trabalha com tradução ou que vai começar, né? Então, serve para mim também, porque trabalho com tenho esse tipo de trabalho também, além de professor, intérprete, tradutor. Então, é muito bom se apegar a essas dicas, porque isso aqui é algo muito importante, porque a tradução é algo sério, importante e sério, e temos que traduzir dessa forma aí, com bastante perspicácia, então, bastante pesquisa, estudando muito mesmo, porque um idioma nós temos que estudar bastante para que a gente possa ter um desempenho razoável. Okay? Então, eu espero que vocês gostem da dica, tá? Então, se inscreva no nosso canal aí, que eu vou trazer muitas outras dicas aqui, ok? Até mais, então.